Certa vez, estando na Colômbia, durante uma das viagens, tínhamos um almoço marcado com o bispo auxiliar do local onde nós estávamos instalados. E Monsenhor sentou-se ao lado do bispo e foi uma conversa super interessante, no qual o bispo várias vezes mencionava durante a conversa: porque meu pai disse isso, meu pai nos ensinou, porque o nosso pai deixou um exemplo. E Monsenhor, interessado em saber, mas quem é o pai? Porque ele dizia com tanta propriedade a respeito do pai, e a das tantas o bispo disse: porque é o nosso pai Santo Agostinho. Então tratava-se de um agostiniano nascido do século XX, mas que entretanto falava de Santo Agostinho, com quantos séculos de diferença, porque Santo Agostinho era do século V, o bispo era do século XX, e entretanto ele falava de Santo Agostinho com tanta proximidade, com tanta união, que pareceria que ele tivesse convivido no dia anterior com Santo Agostinho e que não existisse entre ele e Santo Agostinho e entre ele, bispo, filho de Santo Agostinho, nenhuma separação, nem física e nenhuma separação nem em matéria de tempo. E terminado esse almoço, Monsenhor, conversando conosco, Monsenhor disse que esse fato causou um verdadeiro encanto a ele. O que chamou a atenção de Monsenhor era essa união de almas, esse imbricamento por onde nada pode separar. E naquele bispo estava contido por inteiro o espírito de Santo Agostinho, pela fidelidade dele ao fundador, a esse carisma do próprio fundador naquela ordem, na ordem agostiniana. Algo análogo que se deu com Monsenhor em relação a Dona Lucília. Monsenhor conheceu Dona Lucília, jovenzinho. Ele se recorda com muitas saudades do primeiro encontro que ele teve com Dona Lucília. Ele, jovem de 17 anos, e estava no saguão de um prédio na Rua Vieira de Carvalho. Ali era uma casa, um apartamento de Dona Lucília e Dr. Plínio, e ali ele se encontrava quando de repente estava esperando o elevador e ele vê que Dr. Plínio se aproximava com Dona Lucília, vinham da rua. Ele então se apressou para ir ao encontro deles e dar o braço para que Dona Lucília pudesse apoiar-se no braço dele e subir os poucos degraus que davam acesso ao saguão. E ele já aí teve um flash, ele teve uma percepção de como Dona Lucília era bondosa, como era afável, como era distinta. Ela fez questão de apoiar no braço dele, mas apoiando muito mais no braço do filho, para não pesar sobre ele. Caminhando então até o elevador, Dr. Plínio e Dona Lucília entraram no elevador e o convidaram também. Ele entrou e no elevador Dr. Plínio comenta com Dona Lucília: mamãe, este é o João Clá. Ele é filho de espanhol com italiana. Aí o Sr. João Clá imitava esse gesto dela. Ela se inclinou um pouco para olhar bem mais profundamente o olhar dele, e aí, numa análise psicológica profundíssima, se voltou para Dr. Plínio e lhe disse: meu filho, que mistura explosiva, hein? Mas com muita delicadeza, com muita bondade, com muito afeto, com uma bem-querença única, que aquilo marcou o Sr. João Clá para o resto da vida. Ele, a partir daí, teve vários contatos, um tanto fugazes, com ela, até o momento em que, em 1967, ele foi chamado por Dr. Plínio para estar no expediente da Rua Alagoas, do apartamento do Dr. Plínio na Alagoas. Dr. Plínio tinha passado por uma intervenção cirúrgica e estava acamado, então pediu que ele ficasse no expediente. Dona Lucília, de vez em quando, se encontrava com ele e conversava com ele. Uma vez ele estava no expediente e tocava o telefone, ele atendia,
até que Dona Lucília mandou chamar aquele que estava no expediente, que era ele. Ele entrou e ela o convidou para tomar chá. A partir daí, quase todos os dias, ela tomava chá com ele e contava para ele uma série de fatinhos da infância do Dr. Plínio, que ela guardava com tanto afeto e ao mesmo tempo que ele encantava os olhos dele. Tá bem, ela então foi contando e ele ia percebendo mais o modo de ser dela e o modo de ela contar, o timbre de voz, o olhar aveludado, cheio de nobreza, cheio de beleza que Dona Lucia possuía. Mas, Monsenhor, de tal forma, de tal maneira, ele soube admirar, soube se enlevar com as virtudes de Dona Lucília, que Monsenhor comentou várias vezes, que ele sentia que ele não convivia com uma pessoa, mas que ele convivia com um anjo. E de tal forma se deu essa união entre ambos, que passados vários anos após a morte de Dona Lucília, Monsenhor recordava dos fatos da vida dela, do convívio dele com ela, com tanta unção, com tanta união, que parecia que ele tinha estado com ela no dia anterior. É uma coisa muito curiosa que se passava toda vez que Monsenhor João Clar comentava algo de Dona Lucília. Descrevia, por exemplo, o tom de voz dela. Ele a imitava com uma perfeição única. Meus filhos, prestem bem atenção no quanto meu filhão gosta de cada um. Agora, se ele gosta tanto assim de cada um, tal seria que eu também não gostasse. Então, sempre que tiverem uma dificuldade, não fiquem acanhados. Chamem-me, porque eu imediatamente estarei ao ladinho de cada um de vocês. E assim como eu protegia meu filhão quando estava na terra, eu vou proteger os filhos de meu filhão, que são também meus filhos. E eu lhes digo tudo isso numa só palavra: confiança. Era impressionante notar que era só ele começar a falar dela que as pessoas sentiam a presença dela no ambiente. Era como se nós a estivéssemos vendo à medida que ele a descrevia. A gente via nele uma como que Lucília também. A tal ponto isso é assim que Dr. Plínio mesmo comentou. Ele mais faz com que ela esteja presente do que propriamente ele relata os fatos da vida dela. Bem, e o próprio Dr. Plínio disse, elogiando a ele, disse que ele tinha sido a melhor herança que Dona Lucília tinha deixado a ele, Dr. Plínio, para recompensá-lo de todos os benefícios que Dr. Plínio tinha feito a ela durante a vida. E eu me lembro a primeira vez que, para um conjunto pequeno, era o conjunto do setor feminino que nascia. No ano de 1996, uma daquelas meninas que estavam presentes numa reunião feita por Monsenhor, perguntou a ele: Monsenhor, como o senhor conheceu Dona Lucília? Ele começou a contar. O modo dele contar, como foi que a primeira conversa que ele teve com ela, o primeiro cumprimento, depois, sucessivamente, todos os fatos, todos os encontros dele com ela, o modo dele contar era tão arrebatador, tão cheio de autenticidade naquele amor filial em relação a ela, que nós bem poderíamos dizer que, através dele, nós conhecemos Dona Lucília. Tanto é assim que, se por um milagre da providência, Dona Lucília tomasse corpo e descesse para conversar conosco, e alguém nos dissesse: olha, Dona Lucília está aguardando a todas naquela sala. Se nós chegássemos perto, eu creio que, por tudo quanto nós ouvimos de Monsenhor a respeito da pessoa dela, nós
chegando diante dela, nós diríamos: mas nós conhecemos a senhora, porque nós convivemos com a senhora através da pessoa de Monsenhor. E nós conversamos com a senhora ouvindo os fatos e as lembranças que Monsenhor teve com a senhora. Então, esse é um aspecto da alma de Monsenhor que, pela admiração dele, pelo encanto dele, pela entrega dele à virtude que emanava de Dona Lucília, ele soube transmitir a pessoa dela a todos aqueles que formam parte dessa instituição. Ele soube transmitir quem era ela, e por isso nós a conhecemos. Mas ele sempre restituindo tudo, nunca deixou de elogiá-la, de proclamá-la, de encomiá-la, de fazer todos os elogios e promover uma verdadeira devoção a ela que se espalhou pelo mundo inteiro e que enche hoje todos aqueles que pertencem a essa obra ou que são ligados a essa obra de alguma forma. Ele é que foi o grande impulsionador da devoção a Dona Lucília, a qual nós amamos de todo o coração por ter visto nos olhos dele. E uma das missões de Monsenhor João foi, e ele repetiu isso muito durante a vida, foi mostrar que a mística é acessível para todo mundo. A mística não é privilégio dos visionários. A mística está ao nosso alcance. Deus, durante a nossa vida, nos dá muitas e muitas graças místicas. A mística está às nossas mãos. Basta prestar atenção. Aí no final da conversa, ele perguntou assim: você sabe por que você está aqui hoje? Respondi: não, senhor. Aí ele disse: porque o seu anjo da guarda entrou em contato com o meu. E em determinado momento, com contemplação mesmo, com vias místicas que ele tinha, estudando alguma coisa da doutrina católica, ele viu assim o perfil do seu anjo da guarda. E ele ficou sumamente impressionado. Mistério, mística, tem muita relação. A mística são os momentos nos quais nós experimentamos a Deus. Deus se faz sensível na vida de alguém.